O divino enche todos os espaços do universo sem espaço. Há dois próprios da natureza, o espaço e o tempo. Por eles, o homem no mundo natural forma as ideias de seu pensamento e, por conseguinte, seu entendimento. Se permanece nessas ideias e não eleva sua mente acima, não pode jamais perceber coisa alguma de espiritual nem de divino, pois envolve o espiritual e o divino com ideias que se atêm ao espaço e ao tempo. E enquanto faz isso, a luz de seu entendimento se torna puramente natural. Pensar segundo o espaço e o tempo, raciocinando sobre os espirituais e sobre os divinos, é como pensar pela obscuridade da noite sobre os objetos que aparecem somente na luz do dia. Daí vem o naturalismo. Mas aquele que sabe elevar sua mente acima das ideias do pensamento, que se atém ao espaço e ao tempo, passa da obscuridade para a luz e saboreia os espirituais e os divinos, e vê, enfim, as coisas que estão neles e que procedem deles. E então, por esta luz, dissipa a obscuridade da luminosidade natural e relega as ilusões do meio para os lados. Todo homem que é dotado de entendimento pode pensar e pensa, então, efetivamente, acima destes próprios da natureza. E então afirma e vê que o divino, porque é onipresente, não está no espaço. E pode também afirmar e ver as coisas que foram expostas acima. Mas se nega a divina onipresença e atribui todas as coisas à natureza, então não quer ser elevado, ainda que o possa. Todos os que morrem e se tornam anjos se despojam destes dois próprios da natureza, que, como foi dito, são o espaço e o tempo, pois entram então na luz espiritual, na qual os objetos do pensamento são os veros, e os objetos da vista são semelhantes aos do mundo natural, mas correspondentes a seus pensamentos. Os objetos de seu pensamento, que, como foi dito, são os veros, nada tiram absolutamente do espaço nem do tempo. Quanto aos objetos de sua vista, aparecem, é verdade, como no espaço e no tempo. E isso porque os espaços e os tempos aí não são fixos como no mundo natural, mas variam segundo os estados de sua vida. Por conseguinte, nas ideias de seu pensamento, em lugar dos espaços e dos tempos, há a dos estados da vida. Em lugar dos espaços, as coisas que se referem aos estados do amor, e em lugar dos tempos, as coisas que se referem aos estados de sua sabedoria. Daí vem que o pensamento espiritual e, por conseguinte, a linguagem espiritual diferem de tal modo do pensamento e da linguagem naturais, que nada tem de comum senão quanto aos interiores das coisas, interiores que são todos espirituais. Serão dados em outro lugar maiores detalhes sobre esta diferença. Ora, como os pensamentos dos anjos nada tiram do espaço nem do tempo, mas tiram tudo dos estados da vida, é evidente que os anjos não compreendem quando se diz que o divino enche os espaços, pois não sabem o que vêm a ser os espaços,
mas compreendem claramente quando, sem a ideia de espaço algum, se diz que o divino enche todas as coisas. Para que seja bem evidente que o homem puramente natural pensa segundo o espaço nos espirituais e nos divinos, e que o homem espiritual pensa nisso sem espaço, seja isto como ilustração. O homem puramente natural pensa pelas ideias que adquiriu pelos objetos da vista, que têm todos uma figura possuindo comprimento, largura e altura e terminados segundo a forma por estas dimensões, a qual é ou angular ou circular. Estas figuras e estas formas estão evidentemente nas ideias de seu pensamento sobre os objetos visíveis na Terra, e estão também nas ideias de seu pensamento sobre as coisas não visíveis, tais como as coisas civis e as coisas morais. Ele não vê estas, é verdade, mas, não obstante, aí estão como continuidades dos objetos visíveis. Isso é diferente no homem espiritual e principalmente no anjo do céu. O seu pensamento nada tem de comum com a figura e a forma, tendo alguma coisa de comprido, de largo e de alto no espaço, mas é sobre o estado da coisa segundo o estado da vida. Por consequência, em lugar do comprimento do espaço, ele pensa no bem da coisa segundo o bem da vida. Em lugar da largura do espaço, no vero da coisa segundo o vero da vida. E em lugar da altura, nos graus do bem e do vero. Assim, pensa pela correspondência que existe entre os espirituais e os naturais. É por esta correspondência que, na palavra, o comprimento significa o bem da coisa, a largura, o vero da coisa, e a altura, os graus do bem e do vero. Por isso, é evidente que o anjo do céu, quando pensa na onipresença divina, não pode senão pensar que o divino enche todas as coisas sem espaço. O que o anjo pensa é o vero, porque a luz que ilumina seu entendimento é a divina sabedoria. É este o pensamento fundamental sobre Deus, pois sem ele as coisas que serão ditas sobre a criação do universo por Deus homem, sobre sua providência, sua onipotência, sua onipresença e sua onisciência, podem, é verdade, ser compreendidas, mas não obstante, não podem ser retidas, porque o homem puramente natural, quando as compreende, recai sempre no amor de sua vida, o qual pertence à sua vontade, e este amor as dissipa, e mergulha o pensamento no espaço em que está a sua luminosidade, que ele chama o racional, não sabendo que, quanto mais as nega, tanto mais é irracional. Que assim seja, pode-se confirmar pela ideia deste vero, que Deus é homem. Peço-te que leias com atenção o que foi dito acima nos números 11 a 13 e o que foi escrito em seguida. Então compreenderás que assim é. Mas repõe teu pensamento na luminosidade natural que se atém ao espaço. Não verás tu estas coisas como paradoxos? E se tu aí o repões muito, não as rejeitarás tu?
É por esta razão que se diz que o divino enche todos os espaços do universo e que não se diz que Deus homem os enche. Pois, se isto fosse dito, a luminosidade puramente natural absolutamente não aqueceria a isto. Mas, se diz que o divino os enche, ela aquece a isto, porque isto concorda com esta fórmula da linguagem dos teólogos, que Deus é onipresente e que ouve e sabe tudo. Ver sobre este assunto o que foi dito com mais detalhes acima, nos números 7 a 10.